O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oremos a Deus. Pai, em nome de Jesus, abrimos o coração, os ouvidos, para ouvir a Tua palavra, receber a Tua mensagem. Abençoe-nos nesta noite. Toca-nos com a brasa viva do Teu altar. Nos leva, Senhor, para estarmos diante deste trono de glória e de poder. Em nome de Jesus oramos, pedindo a Tua bênção para todos. Louvado seja o Teu nome. Obrigado, Jesus. Amém. Podeis sentar. A autoria deste salmo é atribuída aos filhos de Coré. A gente tem uma mania, quase todo salmo, falar que é de Davi, né? Mas tinha grandes homens de Deus no tempo de Davi, antes, depois, que foram escritores de salmos, né? Nós temos salmos de Moisés, nós temos salmos de vários cantores de Israel, e este salmo então é atribuído aos filhos de Coré. Quem eram esses filhos de Coré? Eles pertenciam à tribo que era chamada os Coraitas. Eram levitas que serviam no templo, cantavam no templo. Acredita-se que este salmo tenha sido escrito por ocasião do livramento de Jerusalém da invasão do exército assírio de Senaqueribe, ano 701 a.C. Um grande livramento que Deus deu para Israel. Neste salmo são empregados alguns adjetivos referindo-se a Deus. No primeiro versículo, o salmista chama Deus de Elohim, que significa Deus Criador. E ele diz três coisas sobre o Deus Criador. Ele diz que este Deus é nosso refúgio, este Deus é nossa fortaleza, e este Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Esses atributos divinos todos operam a favor do povo de Deus no decorrer da história. Deus sempre está sendo refúgio, fortaleza e socorro. Esses atributos são válidos hoje, da mesma forma que foram no passado. No versículo de número 4, o salmista menciona o rio de Deus. É uma menção que ele faz assim, de súbito. Ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Provavelmente a menção deste rio aqui é uma linguagem quase que poética, figurada, que aponta para a alegria, para a paz que Deus reserva para aqueles que habitam na sua presença. Mas é interessante notar que ele diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Nós sabemos que naquele tempo a referência à cidade de Deus certamente tinha em conta, se mencionava Jerusalém. Mas é interessante pensar, por quê? Lá em Jerusalém não tem nenhum rio que passa ao lado da cidade ou pertinho da cidade. O rio que tem mais próximo de Jerusalém, o Jordão, está a 50 quilômetros em linha reta. Quem sai de Jerusalém para chegar no Jordão tem que pegar algumas vias expressas, e se for de carro vai demorar 2 horas, se for de ônibus vai demorar um pouco mais de 3 horas, e se for de linha reta, como estamos falando, ainda é mais ou menos 50 quilômetros. Mas isso é tudo que tem na Bíblia, muita coisa profética, não é uma coisa, às vezes, do presente, é uma coisa para o futuro. E é isso que acontece no Salmo 46. Os filhos de Coré estavam tendo uma visão profética, porque o profeta Ezequiel teve a visão das águas sanadoras que nasciam dentro do templo de Jerusalém e corriam para o oriente e para o ocidente. Joel também teve a mesma visão. Joel disse: há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, dos outeiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Setim. Joel 3,18. O profeta Zacarias também disse: naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a metade delas ao mar ocidental.
No estio e no inverno sucederá isto. Zacarias 14, verso 8. A visão do rio de Deus então se cumprirá no milênio, quando o Senhor estiver reinando em Jerusalém. Ele vai fazer brotar uma fonte de dentro do templo, e esta água vai jorrar dali para a eternidade. Vai começar no reinado de Cristo e vai continuar para todo sempre, conforme João relatou no livro do Apocalipse. Lá no livro do Apocalipse, este rio já é chamado do rio da vida, mas é o mesmo rio, procede do mesmo Deus, sai do mesmo lugar, sai debaixo do trono de Deus. É uma fonte inesgotável da vida, fluindo de Deus para a sua criação. Atualmente a maior parte da terra de Israel é um deserto estéril. No milênio, Deus então fará fluir este rio, saindo do templo milenial, e o seu volumoso rio vai descer, vai fazer florescer os desertos de Israel. Aonde tem sequidão, onde tem esterilidade, a Bíblia diz que aquelas águas vão sarando tudo. Uma parte daquelas águas vai para o Mar Morto, que é o mar oriental. A outra parte vai para o mar Mediterrâneo, que é o mar ocidental. E então, nesse tempo, vai cumprir Isaías 35. Isaías disse: e o deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá, e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência de nosso Deus. Isaías 35, 2. Mas voltando ao Salmo 46, o salmista menciona no mesmo versículo de número 4, que Deus também é chamado de Altíssimo. Lembre-se, a primeira vez ele chamou Deus de Elohim, Deus Criador. Agora ele refere-se a Deus com o termo o Altíssimo. O que é o Altíssimo? Esse título é empregado 66 vezes na Bíblia. O destaque deste título é para o caráter elevado de Deus. Ele está acima de todos. Nesse sentido, nós lembramos do nome de Jesus, porque a Bíblia diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 9 a 11. No versículo de número 7, ele chama Deus de Yahvé de Sabaoth, que se traduz o Senhor dos Exércitos. Este nome revela o caráter forte de nosso Deus. Esse título aparece só em Zacarias, ele aparece 46 vezes, mas ele aparece na realidade 235 vezes em toda a Bíblia. Jeová Sabaoth, Senhor dos Exércitos. O salmista sabia o que estava dizendo. Ele tivera grandes experiências com Deus, ele conhecia Deus muito bem. Foi Davi quem disse: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Salmo 34, de 4 a 6. Nós precisamos crer no Deus forte, pelo menos por duas razões. Primeira, porque nós somos pobres e necessitados. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Salmo 40, verso 17. Segundo, nós precisamos crer nesse Deus forte, porque nós temos muitos adversários. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários, disse Paulo em 1 Coríntios 16, 9. Nós temos que enfrentar diariamente os inimigos visíveis e inimigos invisíveis. Nós temos que debater diariamente com inimigos naturais e inimigos espirituais. Provavelmente a expressão do versículo 3, ainda que as águas rujam e se perturbem, diz respeito ao mundo espiritual da maldade que temos que enfrentar. Temos várias outras expressões na Bíblia que desenham, que pintam, que revelam e expressam o mundo espiritual da maldade. Vou mencionar algumas expressões que quando você ler, você vai lembrar
que pode ser que o Espírito Santo esteja falando desse mundo espiritual. A primeira expressão está em Salmo 22, verso 12. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Salmo 22, verso 12. Aqui está a primeira expressão, fortes touros de Bazã. Não havia touros ao redor da cruz. Aqui é uma revelação da crucificação de Cristo. Não havia literalmente touros, mas Jesus, que tem um olhar espiritual, antecipadamente viu e mostrou e revelou para Davi no Salmo 22 que na cruz ele enfrentaria um contingente poderoso de demônios, parecendo touros querendo investir contra ele quando ele estava ali na cruz. Não é à toa que a multidão gritava: desce da cruz, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E diziam: é falso, ele é blasfemo. Os touros estavam ali, bravos, violentos, querendo destruí-lo. Outra expressão que aparece na Bíblia, que tem um direcionamento, uma conotação espiritual, é a palavra cães. Ainda no Salmo 22:16 está escrito: pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me mãos e pés. Novamente a figura é simbólica, cães, são demônios devoradores, cães raivosos, rangendo os dentes ao redor de Cristo na cruz. Mas estes cães, estes touros estão por aí, eles não foram extintos ainda, serão, mas eles continuam por aí. É por isso que de vez em quando, do nada, alguém xinga você, alguém quer brigar com você. Você fala: por que isso? Não disse nada mal, olhei para essa pessoa, ela já está me xingando. São os cães, são os touros. Calma, o Senhor dos Exércitos está conosco. Não fique desesperado. Algo maior do que cães e touros estão conosco. É o Senhor que está conosco. Segundo, terceiro, é a expressão usada também muito na Bíblia: leão. Salmo 22, 21. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Pedro disse: como o leão brama ao redor de nós, assim Satanás brama ao redor dos servos do Senhor. Ele ruge como leão. Na realidade é uma metáfora para dizer do mundo espiritual. Mas aqui nós temos mais duas figuras muito interessantes que tem a ver com o Salmo 46. Uma é a palavra, é o termo águas altivas. No Salmo 124 está escrito assim: então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Aqui o Senhor fala das águas que estão tumultuando, que estão rugindo e se perturbando. Salmo 124 fala das águas altivas. É o espírito da soberba, do engrandecimento que vem e abate contra você, através de pessoas ímpias, soberbas, não convertidas, tomadas por espíritos malignos. E por fim, a mais conhecida do Novo Testamento, Jesus a mencionou, Jesus repetiu-a várias vezes: serpentes e escorpiões. Serpentes e escorpiões são forças malignas que estão pelo mundo afora. Por isso o Senhor disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Olha bem, o Senhor pinta aqui esse mundo da maldade, esse mundo da perversidade, com duas figuras realmente perigosas: serpentes e escorpiões, venenosas, traiçoeiras. Mas maior é o que está conosco. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Senhor dos Exércitos está conosco, glória a Deus. É verdade que nós temos aí um grande exército inimigo aí fora, mas maior é o nosso Senhor e o exército que Ele tem. Por falar em exércitos, é bom entender que Deus tem 3 exércitos, por isso que Ele é chamado o Senhor dos Exércitos. O primeiro exército de Deus é o exército das suas criaturas celestiais gloriosas, formada pelo arcanjo, pelos anjos, pelos serafins, querubins e por milhares e milhares de seres espirituais que circundam o seu trono, que está no seu reino, que são enviados à terra para trabalhar a nosso favor. Os exércitos de Deus estão aqui, estão sobre nós, estão conosco.
Com certeza, se Deus pudesse abrir os nossos olhos espirituais, você seria tomado de uma êxtase espiritual tremenda de ver a glória desse exército, o poder desse exército, a virtude desse exército. Eles vêm proclamando que só o Senhor é santo, só o Senhor é santo. Isaías viu o serafim dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu: este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Manaém. Gênesis 32, 22. Que privilégio para Jacó ver esses exércitos de Deus na terra. Deus deu essa visão também para Daniel, quando ele disse: e um rio de fogo manava, e saía diante dele milhares de milhares que o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, abriram-se os livros. Daniel 7:10. Quantos milhões e bilhões de seres angelicais Deus não tem a seu serviço agora? Ele destaca um lá para a Tailândia, outro lá para o Japão, outro lá para a Inglaterra, outro lá para a frente missionária que está na África. Ele manda aqui para a Trindade, ele manda lá para São Paulo, ele manda lá para Nova York. Os exércitos do Senhor estão em atividade, eles estão caminhando sobre a terra. O diabo fala todo dia que vai matar todo mundo, vai matar você, vai matar a sua família, e até agora não matou ninguém, vai matar mesmo, porque os exércitos do Senhor nos protegem. O pregador tinha saído da igreja, pregador simples, humilde, andando a pé, voltando para casa a pé, e um marginal estava observando ele desde o momento em que ele chegou naquela igreja. E o marginal saiu quando o culto terminou e começou a segui-lo. Já era noite, depois das 9, e o marginal deu a volta por trás e ficou lá na frente aguardando, onde ele planejava assaltar o pregador. E o pregador vai com sua Bíblia na mão, tranquilamente, louvando a Deus, lembrando do culto. Deus usou ele, pregou, e o homem está ali. E o pregador percebeu, mas ele continuou. O caminho era aquele, pela calçada, ele estava atrás ali de uma coluna, e o pregador foi chegando perto dele e disse: boa noite, Senhor. E o pregador levou meio susto quando ouviu a voz do pregador, porque tem um segredo na sua voz, viu, irmãos? A autoridade de Deus. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônio. É só falar, não precisa nem encostar, é só falar. O inferno treme. Quando ele diz boa noite, Senhor, o marginal deu uma tremida assim, e o pastor passou. E o marginal continuou dizendo: boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. O pastor parou lá na frente, e o marginal já vinha correndo e disse: pastor, 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 como é que o senhor tem uma escolta tão grande dessa? Deixa o pastor estar passando soldados lá. Todos ficam cumprimentando com boa noite. Ele disse: é por isso que eu vi que você não parava de falar boa noite. Ele disse: pastor, é o seguinte, acontece que eu não estou vendo eles mais, mas eu sei que tem uma coisa tremenda te protegendo, e eu estou arrependido porque ele te assaltava. E faz uma oração também na rua, para Deus nos livrar desse espírito de roubo, de malandragem, de pecado. Isso aconteceu. O pastor orou pelo marginal e abençoou. Ele disse: vai em paz, Deus te abençoe, seja um novo homem. Mas e esse exército que anda com o Senhor? Isso é coisa de Deus. Isso é coisa de Deus. Nem eu sabia que tinha tanto soldado perto de mim. Ele falou: eram muitos. O segundo exército de Deus é Israel. Por incrível que pareça, Israel, com todos os defeitos, com todas as acusações que o mundo faz para Israel, mas Israel foi chamado, constituído para ser um dos exércitos de Deus na terra. E os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Números 1:52. Israel tem cumprido o papel de exército de Deus na terra por muitos séculos.
falharam muitas vezes, erraram muitas vezes, mas Deus considera Israel como os seus eleitos, seus escolhidos, para cumprir um propósito que povo nenhum cumpre aqui na terra. Só eles estão cumprindo e vai cumprir até o fim. E o terceiro exército de Deus é a igreja. Somos nós. A Bíblia diz assim: o Senhor deu a palavra e grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Aqui está no Salmo de número 68 anos, a igreja como um exército pregando o Evangelho em todos até os confins da terra. No livro de Cantares, que é o livro que revela a igreja, no Velho Testamento a igreja está desenhada ali em Cantares. Ela aparece em quase todos os capítulos. No capítulo 6 é dito, é uma pergunta lá, aliás, um grande mistério, porque Salomão não entendia isso. Então ele pergunta: quem é esta que aparece como a alva do dia? Formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras. Eu não vou dar um estudo só sobre este versículo que é grande, mas esta aí é a igreja. Ela estava escondida lá no Antigo Testamento. Paulo chegou no Novo Testamento e diz: esse é um mistério, a revelação de Cristo na igreja. A igreja era um mistério oculto, agora está revelado. Quem é a igreja? Entre muitas coisas, ela é um exército com bandeiras. Foi por isso que Paulo disse para Timóteo: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Ninguém que milita se embarace com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. 2 Timóteo capítulo 2. Se somos um exército, então temos que militar. A palavra militar vem daí, servir, ser soldado. Militar aqui é cumprir a tarefa de um soldado. Paulo trata a questão do trabalho cristão como um serviço militar também, muito parecido. Mas vamos seguir no versículo número 9 do Salmo 46. O salmista descreve as ações poderosas de Deus para nos proteger dos nossos adversários. O que é que Deus faz para nos proteger? Então o salmista diz: ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Precisa de mais coisa? Acabou com o arsenal bélico de Satanás, tirou todas as armas dele e simplesmente ele não tem como nos fazer nenhum mal, porque Jesus, o Senhor, tem poder para neutralizar as armas do inimigo e fazer cessar as guerras contra a sua vida. No versículo de número 10, ele registra a voz do Senhor no meio da batalha. Nós estamos em batalha, o Senhor está quebrando o arco, cortando o arco, quebrando as espadas, está queimando os carros. Mas aí ele dá um grito e diz assim para todos nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Podem ficar tranquilos, a batalha já está ganha. O inimigo já foi neutralizado, ele só está esperneando agora. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Este é o brado divino contra o medo, contra a ansiedade. Quando você está um pouco abatido, quando você está um pouco aflito, está com medo de alguma coisa, está preocupado com o que vem por aí, o Senhor vai dizer para você: aquietai-vos. No versículo 6, o salmista já havia feito referência à voz do Senhor diante de conflitos nacionais e internacionais. Olha o que ele diz: as nações se embraveceram, conflitos nacionais, os reinos se moveram, conflitos internacionais, e a Bíblia diz: ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Você sabia que foi este salmo que inspirou Lutero para compor o hino Castelo Forte? Foi este salmo. Davi também escreveu sobre a voz de Deus, ele também compôs um cântico. Davi compôs um cântico para falar só da voz do Senhor. Salmo 29. A voz do Senhor ouve sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano.
Ele os faz saltar como um bezerro, ao Líbano e a Sirion como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas, e no seu templo cada um diz glória. Glória a Deus. O salmista finaliza no versículo 11, repetindo as mesmas palavras do versículo 7. Quais são elas? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você sabia que esta palavra que nós acabamos de ler aqui agora e repetir, foi a última citação bíblica que saiu da boca de John Wesley? Foi um pouco antes da sua partida, depois de ter pregado por 65 anos e depois de ter vivido 88 anos de idade. A sua última citação bíblica foi essa: o Senhor dos Exércitos está conosco. A sua última frase foi: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Glória a Deus. O melhor de tudo é que Deus está conosco. Finalizando, Deus tem sido longânime e compassivo com este mundo, mas este tempo vai findar. Milhares de seres humanos estão abusando do seu direito de livre-arbítrio, vivendo de forma ofensiva ao caráter santíssimo de Deus. O profeta Abacuque gritou: até quando, Senhor, clamarei eu? Tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? O mundo ainda não sabe que o dia do Senhor dos Exércitos está perto. Abacuque não apenas fez essa pergunta angustiante, essa pergunta quase que desesperada: até quando, Senhor? Nós vamos contemplar a vexação, o pecado, a injustiça. Até quando, Senhor? Até quando o ímpio terá poder para prejudicar o justo? Até quando, Senhor? O mesmo Abacuque que fez essa pergunta também recebeu a visão do dia do Senhor. No capítulo 3 do seu livro, Abacuque fala da vinda do Senhor dos Exércitos. Eu não vou ler o capítulo 3 inteiro, mas ele é lindo, depois leia. Eu destaquei apenas algumas palavras. Abacuque registrou: o sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua força, da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. João, apóstolo do amor, também na revelação maior de todas, teve a visão da vinda do Senhor dos Exércitos. Eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Estamos aguardando o dia do Senhor dos Exércitos. Estamos aguardando o dia em que esses grandes exércitos, esses milhões de seres acompanhando o Senhor Jesus, descerão para estabelecer a paz eterna neste mundo. Ele virá para livrar o seu povo dos flagelos e dos juízos, e vem para julgar os ímpios. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos, todos que cometem impiedades serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo.
Está na hora de nós começarmos a dizer para este mundo: não brinquem com o Senhor dos Exércitos. Não façam graça diante dos olhos do Senhor dos Exércitos, porque Ele está para se levantar. Ele já afiou a sua espada e está preparado. Mas também está na hora de nós dizermos para a igreja: para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis, e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Esta é a maravilhosa esperança daqueles que depositam a sua fé em Deus. No decorrer da história, Ele tem se revelado mansamente como cordeiro, como pastor, como amigo, como salvador, mas Ele está prestes a se revelar como o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Eu quero nesta oportunidade, neste momento, convidar todos que quiserem aproximar aqui um pouco mais à frente. Eu vou convidar todos os obreiros que estão aqui no púlpito para nós descermos e a gente orar junto com vocês, celebrando a bênção e a certeza de que o Senhor dos Exércitos está presente e abençoando a sua vida ainda mais na presença do Senhor, pedindo a Deus para tocar corações, encher corações, manifestar a glória dEle, o poder dEle, que é maior do que nossas fraquezas. Vamos descer, vamos estar juntos aí. Louvado seja Deus. O grupo que quiser, nós podemos cantar um canto suavemente no Senhor. Glória a Deus, Pai Celestial. Estamos buscando a Tua face nesta hora, Senhor. Estamos clamando a Ti, meu Pai. Vem estendendo agora a bênção da Sua misericórdia e o Seu poder. Abençoe ricamente no céu, renovando, fortalecendo a Sua saúde, dando graça e poder do Espírito Santo. Todo mal caia por terra agora, em nome de Jesus. O Senhor renova, aleluia. O Senhor fortalece, o Senhor unge, o Senhor toca com poder e manifesta graça ao coração necessitado. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Todo mal seja agora repreendido, doenças, todas as coisas negativas, saia agora em nome de Jesus. Abençoe tua filha, toma ela pelas tuas mãos poderosas, Senhor. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, escudo e refúgio. Glória a Deus, em nome do Senhor. Fortalece a sua vida, fortalece a sua saúde, fortalece este corpo. Dá, Senhor, alegria e renovação do Espírito. Nós clamamos, Pai Celestial, abençoando a tua serva nesse momento. Manda a tua graça, Senhor. Derrama o bálsamo celestial. Manifesta por misericórdia e graça na vida de todos. Abençoe tua serva, tomando ela pelas tuas mãos e fortalecendo o seu caminhar. Em nome de Jesus.